Olá, bom dia, né? Bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem já almoçou é boa tarde, né? Quem ainda, como eu, ainda não almoçou, não bateu aquele rango, né? Aquela comida boa, é bom dia, né? Graças a Deus, pessoal. Ontem, né? Gravei aí o vídeo sobre a roda de Sansara, né, pessoal? Muitas pessoas não sabiam o que era, mas muitas pessoas sabiam. Mas muitas pessoas me relataram, né, que sentiram arrepio. Chega quando eu estava falando sobre essas coisas, sobre a reencarnação, de você votar, sobre que tinha a consciência que era inimigo reencarnado na nossa família. Tem pessoas que se arrepiaram muito grande, pessoal, né? Ouvi relatos disso. Porque, pessoal, e são de pessoas evangélicas, pessoas que não têm esse conceito, os pastores, os líderes dela não ensinam esse conceito. Por que elas ficaram assim arrepiadas? Porque alguma coisa tocou nela. Por quê, pessoal? Porque é uma verdade que está na consciência dela. Por isso que eu venho falando aqui, pessoal, eu não estou ensinando a você, eu só estou relembrando aquilo que está na nossa consciência. A espiritualidade às vezes está me usando aqui para relembrar a gente, tanto faz me relembrar também, como relembrar vocês. Por isso que o estudo aqui que eu faço, tanto é para mim como é para vocês, pessoal. Porque eu estou gravando isso aqui sozinho, você está vendo? Sozinho entre aspas, né? Entende? Eu estou gravando isso aqui, é uma, como é, particularidade minha, mas que eu gravo aqui e compartilho com vocês. Entende? O qual vocês, a sua consciência, né? Quando eu falo de vocês, estou falando da sua consciência, sabe que isso é verdade. Ela reconhece isso, entende? Então, essas pessoas que eu falei sobre a roda de Sansara, né? Que tem a ver com karma, com a reencarnação, né? Tocaram nela, porque elas se arrepiaram. Elas começaram a sentir um calafrio, começaram a sentir alguma coisa. Entende, pessoal? É isso porque é algo que está na consciência dela, no espírito dela. O espírito dela sabe que é assim que funciona, o espírito dela sabe. Mas porque ela está em um grupo religioso, ela está ainda no ego, né? Ela aprendeu que isso não é assim, entende? Mas verdadeiramente lá o espírito dela vai confirmar verdadeiramente. Entende, pessoal? É por isso que aconteceu essas coisas e me foi passado isso, né, pessoal? Pessoas me relataram esse, esse acontecimento. É isso, pessoal. Eu vou falar aquilo que a espiritualidade é uma verdade que está acontecendo na realidade física e na realidade espiritual, pessoal. Entende? Simplesmente é isso. Falar o que está acontecendo no momento com o que acontece, entende? Foi o que tiraram da gente, pessoal. Ao longo da história da humanidade, foi tirado essas informações, né? A nossa consciência sabe, mas quando a gente encarnou aqui, a gente esquece. Mas tinha informações escritas, trazida pela espiritualidade, né? Por seres
evoluído para que a gente lembrasse e colocasse aqui em prática, entendesse como funcionam as coisas. Mas pelos alguns grupos aí, né? Você sabe o que aconteceu aí na história? Tiraram essas informações da gente, né? No qual agora a espiritualidade está trazendo isso à tona, né? Usando as pessoas, né? Principalmente aqui nos meus vídeos, estamos trazendo essas informações que às vezes não é informações que muitos religiosos têm, não é informação, né? Tem alguns grupos aí que falam, entende? Então, por isso que eu pego isso e junto, faço aquele conjunto, faço aquela irmã diz que é uma salada boa, sabe? Eu junto o quê? É psicologia, é psicanálise, espiritismo, a espiritualidade, a Bíblia, sabe? Porque, pessoal, eu sei agora, né, que a espiritualidade está em tudo aqui, está interagindo com tudo. Mas cada um fizer aí seu, como é, quadradinho, né? Fizeram sua cerquinha. Não, aqui é minha cerca, tá, entendeu? Cada um fez a sua cerquinha e vai falando aquilo na sua cerquinha. Tudo bem, é o pensamento, é o nível de consciência que essa pessoa está. Mas eu espero que ela evolua, né? Porque no cercadinho dela ali tem verdade, tem espiritualidade ali. Mas ela precisa o quê? Tirar a essência da verdade ali. Não tudo que está a ver num grupo aí é verdade, pessoal, né? Tem práticas que não é para a gente fazer em outros grupos, eles estão aí fazendo. Tem muitas coisas aí, tudo misturado, sabe? Por quê? Também tem espírito inimigo nesses meios religiosos colocando a patinha dele, sabe? Então ele vai dar a desviada dele da verdade, entende? Da essência da verdade. É em todos os grupos, pessoal. É em todos os grupos vai existir essa patinha aí dos espíritos que não quer que a gente conheça verdadeiramente a verdade. Entende, pessoal? É em todos. Tanto evangélico como espírito, como todos têm erro, mas tem o quê? Tem também lá conhecimento verdadeiro, é o qual eu estou fazendo essa garimpagem. Eu posso fazer meu garimpo ou não? Entende? Eu estou fazendo essa garimpagem para tirar só a essência da verdade. Eu estou pedindo direcionamento à espiritualidade para ver se isso tem verdade. Tá? Eu fico perguntando, eu fico analisando, entende? Esperando a resposta para ver se isso é verdade ou não. Se isso é proveitoso para o nosso crescimento consciencial, entendeu, pessoal? A gente tem que entender isso, né? E por isso que eu estou falando isso, pessoal, porque hoje meu tema é um tema, cadê aqui? É um tema da psicanálise, né? E a psicologia também usa, que é trazido por Freud, né? Que Freud foi o percussor tudo disso aí. Entende? É o quê? É um tema que vem da psicanálise, né? Que eu coloquei aqui. O que é cartase? Por que temos que direcionar essa energia? Então eu faço a pergunta, né? O que é cartase? Ele já deu a ideia aqui, né? Eu já dei uma ideia porque eu coloquei na minha pergunta. Por que temos que direcionar essa energia? Tá falando de quê? De energia. Entende, pessoal? Agora, será que não tem a ver com espiritualidade e energia?
Porque a espiritualidade, a gente está falando de energia, de manipular a energia, de controlar a energia, sabe? De direcionar a energia. Então, isso aqui tem a ver com espiritualidade. É por isso, você entende, pessoal, que a gente tem que tirar a essência. Por exemplo, o que é cartaz? Se você vai para grupos religiosos, eles não vão. O que é isso? Não, não tem na Bíblia. Quem disse que não tem na Bíblia? Eu vou mostrar aqui a vocês. Entende, pessoal? Por quê? Porque não estuda. Isso é um conceito da psicologia, né? Psicanálise. Como é que se diz? E muitos, quem tem conhecimento é quem estuda psicologia, psicanálise, que tem conhecimento disso, mas isso está falando de coisas espirituais, entende? Do nosso comportamento, da energia que tem influência no nosso comportamento. Então, está falando da nossa espiritualidade. Entende, pessoal? É isso que eu quero trazer aqui, né? Estou dando essa introdução para que você entenda do que significa isso e o que eu vou trazer depois com um olhar, com a visão espiritual, né? Da Bíblia e uma visão espiritual disso. Entende? Então, vamos lá começar o nosso estudo? Nosso. Maravilha, né, pessoal? Eu tô lembrando do tema de ontem que teve muita gente que se arrepiaram aí do Roda de Sansara. Mas é isso, pessoal. É uma verdade que tá aí. A gente não pode negar. A sua consciência sabe. Você pode ser até de outro grupo religioso que não tenha esse pensamento, mas a sua consciência ali sabe. Então, quando as pessoas me viram falando sobre isso, começaram a sentir arrepio, sabe? Mas graças a Deus, né, pessoal? Vamos lá começar nosso estudo? Então, o que é que ele fala que é o cartaz? O que é cartaz? Cartaz ou cartesi, né? É um conceito introduzido inicialmente por Sigmund Freud para se referir ao processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é direcionada ou invertida, né, na representação mental de uma pessoa, ideia ou objetivo. Então, pessoal, o que é que ele fala que é o que é essa cartase? Cartesi, né? Tem outra pronúncia também. Ele fala que é um conceito introduzido por quem? Por Freud, né? Sigmund Freud. Então, é da psicanálise. Para se referir o quê? O que é que Freud quer falar aqui? O que é essa cartaz? Ele fala que é um processo pelo qual a energia. Então, ele está falando que essa cartaz é uma energia libidinal. O que? Que vem do libido. O que é o libido? São as pulsões sexuais. Então, é uma energia que vem das pulsões sexuais. Então, vem do nosso corpo também. Que vai interferir o quê? Na psique, né? Que está disponível na psique, essa energia, que ela pode ser direcionada ou invertida, né? Em representações mentais, no que a pessoa direciona aquela energia. De uma pessoa, ou ideia, ou objeto. Vai de acordo com o que você vai direcionar essa energia. Então, ele está falando de uma energia libidinal que vem do libido. O que é o libido? É a pulsão, né? É a pulsão sexual. Então,
Isso tem a ver com o quê? Com é, os espiritualistas falam. Tem a ver com chakra básico. Chakra básico, né? Então, tá falando dessa energia que vem de lá, né? E que está direciona, está disponível na sua psique, está no seu ego, o qual você vai direcionar para alguma representação, seja pessoa, ideia ou objeto. Você vai direcionar. Então, é uma energia pessoal que movimenta, que lhe dá impulso, pulsão. Entende? Da onde vem impulso da pessoa? É uma energia importante. Você não pode tirar uma energia dessa. Agora, o que é que você tem que fazer? Direcionar essa energia. Entende? Foi por isso que eu coloquei a pergunta: por que temos que direcionar essa energia? Ou você vai direcionar ela para positividade ou negatividade, de acordo com aquela representação mental que você vai ter. Você entende agora por que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Porque a gente tem essa energia. Quem é que não tem essa energia? Entende? Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Assim a cartaz, né? Na hora que ele fala cartaz, pessoal, é essa energia, entende? Assim essa cartaz desempenha um papel primordial na organização e distribuição das energias psíquicas, sendo central para a compreensão da dinâmica psíquica. Então, ele fala que essa energia, né, essa cartaz, tem um desempenho primordial. Por quê? Porque ela organiza e distribui, né? Tem uma distribuição das energias psíquicas que a gente tem. Sendo central para a compreensão dinâmica da psique. Então, através dessa energia, se houver bloqueio, se não houver, a gente vai perceber aonde essa pessoa está direcionando essa energia libidinal, essa cartaz. Entende? Que vem do inconsciente. Entende? Eu já falei aqui do inconsciente, do id, né? Eu tenho um vídeo gravado aí sobre isso, né? Tem um vídeo gravado sobre Complexo de Édipo, né? Foi o qual teve uma visualização muito grande, né? Nossa, pessoal, parece que o pessoal tava querendo ouvir sobre isso, né? Tava interessado. Porque também aqui eu tenho amigos, meus amigos lá da faculdade, que é psicanalista e psicólogo. Então, esse tema deve ser que quando ele viu esse tema, ele ficou interessado, ele foi assistir o meu vídeo, né? Então, acho por isso que teve muita visualização esse tema, né? Como também o tema do terceiro olho, né? Nossa, o pessoal ficaram interessado nesse terceiro olho. Eu não sei o que é que ele estava pensando, o que era, o que era esse terceiro olho, entende? Então, pessoal, o que é que ele fala? Ele fala que é o quê? Essa é importante para organização e distribuição das energias psíquicas. Ele é central para a compreensão da dinâmica do comportamento psíquico da pessoa. Você vai saber, uma pessoa está se comportando de 18, então ela está direcionando, a psique dela está direcionando essa energia libidinal para positivo ou negativo. Entende? Entende agora, pessoal, o que é que isso quer falar? Entende? Então, vamos prosseguir aqui, você vai entender. Ela pode ajudar a explicar como, porquê certos pensamentos, memória e objeto adquirem certo significado e importância para o indivíduo, enquanto o outro são evitados e reprimidos. Então, ele está falando aqui que essa energia
se você compreende ela, pode ajudar a explicar como certos pensamentos e memória, então, uma pessoa está direcionando aquela energia, porque ele está o quê? Ele está em objeto adquirir certo significado e importância. Então, ele está investindo totalmente a energia em pessoa, no objeto, naquilo que ele está fixando aquela energia. Entende? Enquanto outros, ele fala, enquanto outros são evitados ou reprimidos. Então, tem pessoas que reprimem essa energia porque ela não se dá bem. Porque se está falando de uma pulsão sexual, está falando de energia sexual, né, pessoal? Então, foi por isso que eu gravei um vídeo aqui. Por que, que as pessoas não se dão bem com essa energia sexual? Entende? Está aqui a resposta. Tem pessoas que inverte essa energia. Agora eu tenho que me satisfazer totalmente. Se entrega totalmente. Tem outras pessoas que reprimem. Não é para ser assim, pessoal. É para você equilibrar. É o caminho do meu. Você tem que equilibrar também essa energia. Porque é uma energia que vem do inconsciente, né? Está relacionada ao nosso instinto animal, que é o ego, está relacionado ao ego da gente. Então, a gente precisa controlar, porque a gente tem um corpo, pessoal. Então, o que é que tem que controlar? A nossa consciência. Não é para reprimir de vez, não é para agora eu vou me esbaldar de vez, vou. Entende? Não é assim, porque vai causar dano do mesmo jeito. Então você tem que direcionar, né, e distribuir essa energia com equilíbrio. Você entende? Eu falei aqui sobre o que é ter uma vida equilibrada espiritual. Eu tenho aí o vídeo aí. Então, é por isso que é o quê? Que faz parte que você vai andar no caminho do meio, né? E esse caminho do meio também, pessoal, teve muita visualização. Eu entrei lá no meu canal do YouTube, né? Tava vendo lá. Nossa, eu digo, nossa, os pessoal estão interessados nesse caminho do meio, né? Tá interessado em assistir, né? Teve a irmã mesmo que confessou que assistiu umas 2, 3 vezes. Ele disse, nossa, irmão, que vídeo tão bom que eu assisti 2, 3 vezes. Eu digo, que bom, irmão, que bom que você tá observando 2, 3 vezes, né? Entende, pessoal? Então, ele fala isso. Tem umas pessoas que reprimem e tem outras que libera geral, deixa essa energia fluir. Então, vai demonstrar certos pensamentos e memórias em objeto adquire certo significado e importância para o indivíduo. Então, ele está dando importância para aquela energia, ele está investindo toda aquela energia naquilo, enquanto outros são evitados e reprimidos. Ele reprime, porque deve ter tido algum problema aí na infância, algum trauma, alguma coisa, entende? E isso faz com que a pessoa reprima isso e vai trazer o mal. Porque se a gente está falando de energia, pessoal, entende? A energia ela tem que correr com fluxo. Entende? Por exemplo, se um fio está lá interrompendo a energia passar, ela fica ali retida e cria uma tensão. Então, cria uma tensão que vai estourar. Um dia, ela estoura, pessoal. Você vai, não vai cuidar desse fluido da energia, né? Esses traumas, que são os traumas, você vai um dia vai estourar. E quando estoura, meu parceiro, é estrago, né? Então, se a gente estamos falando de energia, você tem que deixar a energia correr. Cuidar dos traumas, cuidar das coisas, é isso. É deixar a energia fluir.
mas você pegar com sabedoria, direcionar aquela energia. Não existe nada de mal na energia, entende? Depende aonde você vai direcionar essa energia, entende? Aí o que é que ele fala? Por isso a cartaz, uma vez invertida, né? Cauterizada, ele fala cauterizada, ao libido não pode ser facilmente direcionada para outro objeto, porque se fixa naquela parte específica da psique que inicialmente é atraído, ou seja, o libido é, pode, pode ser uma mobilidade original. Então, ele diz que o quê? Se você fixa a energia numa coisa, você pega essa energia e fixa, então, você direcionou, então você está com a fixação, está direcionando. Ele diz, é difícil, né? Direcionar para outro objeto. Então, é difícil você direcionar para outro objeto. Entende? É preciso trabalhar essas energias. Porque inicialmente é atraído, ou seja, o libido perde sua mobilidade original. Então ele perde a sua mobilidade original, né? Que era para o positivo, né? Então, se ele vai para o negativo, então é difícil. Então, precisa de um trabalho aí em cima. Aí ele fala, por isso a cartaz refere-se a uma canalização. Então, os espiritualistas têm ouvido essa palavra aqui, canalização. Então, como o espiritualista ele fala, eu estou canalizando a energia que vem do alto. Então, é a mesma coisa, pessoal. A gente tem que canalizar essa energia para um objeto ou uma pessoa específica ou algo que praticamos constantemente. Quando direcionamos ao amor, o ódio ou preocupações a alguém. Então, essa energia é uma canalização. Você pode direcioná-la para o amor, para o ódio ou para uma preocupação de alguém. Então, é isso que ele fala, o que é a cartaz. Ela se caracteriza pela uma canalização de energia. Da onde vem essa energia? Lá do libidinal, das pulsões sexuais, né? Ele fala para um objeto ou uma pessoa específica ou algo que praticamos constantemente quando direcionamos. Então, algo que a gente praticamos constantemente no nosso dia a dia, estamos direcionando essa energia ou para o amor, ou para o ódio, ou para a preocupação de alguém. Entende, pessoal? Estamos fazendo isso. Por isso que qual é a pergunta lá que eu coloquei? Por que temos que direcionar essa energia? Por isso que a gente tem que direcionar essa energia para fazer o bem. A energia sexual é importante, a pulsão dessa energia é muito forte e é muito boa porque você vai fazer com um vigor muito forte, entende? Por isso que ela é importante. Mas você, a sua consciência tem que ter consciência para direcionar para positividade, para o bem, não para a negatividade. Entende? É só isso. Não tem nada de mal, não existe esse negócio. O direcionamento quem vai dar é a sua consciência. E isso requer o quê? Que a pessoa tenha conhecimento sobre essas coisas, sobre como é que se diz? A consciência dela esteja expandida para ela saber fazer esse direcionamento, a escolha, entende? Aí o que é que ele fala? Assim, desde a infância, a energia cartaz vem influenciando o comportamento do bebê na busca
por gratificação, impulso sexual e desejo. Então, as gratificações que o bebê está ali tá sendo impulsionado por essa energia. Quando ele vai buscar para... Ele tem fome, ele está, sabe, buscando a sobrevivência, a gratificação dele, ele está sendo impulsionado por essa energia sexual e de desejo. Porque ele tem desejo de satisfazer a fome quando vem, ele quer, ele grita. Então, a mãe vai lá, tem que providenciar alguma coisa para satisfazer o desejo. Então, aquela impulsão já está vindo desde bebê, porque é a nossa energia que a gente vai manifestar aqui na realidade. Então, o bebê vai manifestar quando está com fome, ele grita, ai, chora, berra, né? Você, oh meu Deus, então, essa energia que quer buscar gratificação. Então, é uma energia que busca sempre a gratificação. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Assim, com o tempo, o adulto vai reproduzindo essa energia que inclui êxtase ou sofrimento de acordo com as perspectivas. Então, quando adulto, a gente vai direcionar essa energia, né? Para o êxtase, que às vezes é através do sexo, né? De vários prazeres, de várias gratificações, ou o sofrimento, de acordo com as perspectivas, de acordo, às vezes, com um trauma. É por isso que, se de criança, uma pessoa, uma criança teve um trauma desse, né? Essa energia, ainda mais a energia sexual, então uma criança que tem um trauma desse, é por isso que fica difícil de ele controlar essa energia, sabe, pessoal? E às vezes é sofrimento para essas pessoas. É por isso que ele fala que há um sofrimento de acordo com a perspectiva da vida da pessoa. Entende? Como é bom que a criança desenvolva essa energia. Essa energia está ali na criança. Mas no momento certo ela vai colocar como uma coisa, ela vai direcionar. Mas qual o direcionamento da criança ainda? É para algo lúdico, é para algo, entendeu? Para buscar gratificação, entende? É nessas coisas. Só adulto é que a gente vai reproduzir essa energia para essas coisas. Entende, pessoal? É preciso esperar o tempo certo de colocar sobre essas coisas. Entende, pessoal? O adulto, né? E às vezes não é o que acontece, né, pessoal? Às vezes é por isso que tem trauma nessas coisas. Aí, o que é que ele fala mais? Por isso, se houver um bloqueio em reconhecer o conflito sexual na infância, se torna difícil direcionar essa energia, cartaz, né? Para o objeto de uma forma positiva. Então, pessoal, é o que eu falei. Então, se a pessoa tem ali um bloqueio, né, ela não reconhece que ali é um bloqueio, que há um conflito sexual na infância, né? Se torna difícil de direcionar. Então, ela não vai direcionar a energia, né, a cartaz, para um objeto de uma forma positiva. Então, essas pessoas sempre vai ter negatividade, pessoal. Essa energia vai vir, e é forte essa energia, né? Que é uma pulsão, ela vai direcionar sempre para a negatividade. Ela vai ver, porque ela vai criar na representação mental dela que aquilo ali é o mal, é uma coisa, ela sempre vai atribuir a negatividade. Então ela nunca vai direcionar para uma positividade. Entende, pessoal? É isso que acontece quando há bloqueio. Não pode haver bloqueio. Tem que trabalhar.
Se alguém tem bloqueio dessa energia, tem que buscar ajuda, pessoal. Os psicanalistas estão aí, os terapeutas tal, para trabalhar essa cartaz, essas energias libidinal que estão bloqueadas, que tem que fluir, pessoal. Entende? Você tem que mudar mentalmente o que aconteceu para que você direcione essa energia. Essa energia não vai sumir não, pessoal. Essa energia vai estar com a gente. Quando a gente tiver corpo, tiver o ego aqui, a gente vai ter essa energia cartaz, essa energia que vem do libido. Não tem para onde correr. Agora, o negócio é você crescer o entendimento, trabalhar e direcionar essa energia para coisa boa. Entende? Para positividade, né? Como ele está falando. Trabalhar esse bloqueio, esse trauma, né? Para que você direcione. Né? Ele disse, é por isso que torna difícil direcionar. Aí ele fala, porque essa energia mental vem das fontes inconscientes, não é isso? Vem da fonte consciente. Por isso, no homem é utilizado o termo impulso. É por isso que diz que é usado esse termo impulso, porque a pessoa agiu no impulso. Você já viu a pessoa dizer, ela agiu no impulso. Entende? É por isso que você não pode agir no impulso. Até a Bíblia repreende isso, que você não deixar a ira, o impulso vir logo, né? Que ele fala que inclui a excitação das atividades motoras. Então, vai haver uma excitação, né, das atividades motoras do cérebro, né? Porém, mediada pelo ego, ou seja, pelo pensamento e influenciada pelos instintos animais inferiores. Então, essas energias, ela vai ser o quê? Impulsionada, né? A pessoa vai ter uma excitação motora, porém mediada pelo ego, que é o quê? Pelo pensamento da pessoa, e influenciada pelo instinto animal inferior. Então, é o instinto do chakra básico, é a energia, ela vai ser influenciada. Agora, você pode direcionar essa energia para se tornar uma energia boa, para positividade, não para negatividade. Entende? E tem pessoas que, às vezes, muitos religiosos, as pessoas querem repreender essa energia. E não é para repreender essa energia, é para equilibrar, é para você trazer expansão da consciência. É por isso que os grupos religiosos era para trazer a consciência, expandir, para as pessoas terem consciência dessa energia e direcionar essa energia para coisa boa. Foi isso que Cristo veio ensinar, o discípulo estava ensinando. Você direcionar essa energia para coisa boa. Não é repreender como os grupos religiosos estão fazendo, pessoal. Entende? Porque cria lá aquele bloqueio e aí vai ser pior. É por isso que você vê os padres, alguns aí que não querem direcionar energia para fazer coisa boa tal, ou ter uma mulher para ter o escape daquelas energias, trabalhar a energia, né? Ele não quer ter. O que é que acontece? Eles fazem o quê? Direcionam a energia para fazer muitas bobagens. Muitos. Como é que se diz? Crimes, né? Até com crianças assim fazendo essas coisas absurdas. Por quê? E são pessoas religiosas, mas que não têm conhecimento dessas energias, não têm o controle. Eles querem bloquear aquilo, mas não pode. Não é assim, pessoal. Você tem que trabalhar as energias, buscar o escape, direcionar para uma coisa boa, sabe? É isso. Só isso, entende? É o equilíbrio. Então, o que é que ele fala mais? Ele vai, por isso existe diferente tipo de cartaz
que pode ocorrer em diversas áreas da vida de uma pessoa, como a cartaz positiva, que ele fala que é o investimento de uma energia emocional em um objeto ou ideia que são percebidos como positiva ou gratificante. Aí, pessoal, é isso que tem que fazer. Entende? Você direcionar, né, para essa cartaz positiva, que é o investimento dessa energia, né, que ele fala emocional, então passa pela emoção, pelo pensamento, né, em um objeto ou uma ideia que são percebidos que deixa todo mundo sequelado de 80. Eu, meu filho, cheguei lá, tinha perdido dinheiro. Botar lá na escola, perdi dinheiro. Chegando lá, eu tive que são percebidos como o positivo e gratificante, pessoal. Entende? Então, é isso que ele fala. Mas já o negativo, ele fala, já o negativo é o investimento dessa energia emocional em um objeto, ideia que são percebidos como negativa ou aversiva. Isso pode incluir preocupações excessivas, por exemplo. Então, pessoal, é o que? Você tá, quando a pessoa está com a preocupação excessiva em alguma coisa, você está colocando esse investimento dessa energia emocional, né? Nisso que está trazendo preocupações excessivas, que vai se tornar algo aversivo para você, algo que está fazendo mal a você, entende? É preciso trabalhar isso para direcionar essa energia. Aí ele fala, por isso esses dois impulsos vêm da energia sexual. Essas duas positivas vêm dessas energias. Os agressivos vêm do impulso da origem erótica, das atividades mentais. Das atividades mentais que, às vezes, mal direcionada, pode gerar componente destrutivo. Então, pessoal, isso vai depender, essa energia está aí. Essas duas negativas, de acordo com a energia sexual, ou você direciona agressivo, vem do impulso da origem erótica. Então, das atividades mentais. Então, vai ser de acordo com o seu mental do que você está pensando e elaborando para colocar aquela energia, né? Que às vezes mal direcionada, então, mal direcionada, pode gerar componente destrutivo. Entende, pessoal? Então, se uma pessoa ela tem pensamentos totalmente de virtuosos, erótico, que isso não é um comportamento que vai trazer benefício para ela, ela coloca essa fixação e essa energia nesse negócio, pode trazer uma destruição para ela. Então, essa consciência não está sabendo direcionar essa energia. Tá, através dos pensamentos mentais, da emoção dela, ela caracteriza, ela coloca para fazer uma coisa. Você imagine os psicopatas, o que eu falei aqui sobre os, como é, eu me esqueci o nome, sobre os narcisistas, né? Eu tenho um vídeo gravado aí sobre os narcisistas, essas pessoas. Então, o que é que acontece? Ela tem essa energia, como todo mundo, né? Mas só que através do pensamento mental dela, ela está colocando essa energia como um impulso agressivo. Então,
aonde você vê que esses narcisistas, esses psicopatas, essas pessoas vão colocar essas energias para um lado agressivo, que vai trazer o mal para uma pessoa, ele está direcionando, né? E vai ser destrutivo para ele, tanto para ele quanto com a pessoa. Entende, pessoal? É isso que ele está falando. Entende? Então, essas passa pela mente, pelo ego, pela mente dessas pessoas. A energia está em todo mundo. Mas se uma pessoa normal que direciona a positividade, essas energias, não tem nada de mal, pessoal. É boa. A energia é boa. E ela que traz uma motivação para que a gente continue. Entende? E quando você também tira isso, pode cair o quê? Porque a gente precisa dessa energia. Você pode cair numa depressão, você pode cair no desânimo. Porque o homem e a mulher, ele precisa dessa energia, né? A cartaz, ele precisa dessa. Agora, precisa o quê? Redirecionar essa energia para uma coisa positiva. Entende? E isso passa através de atividades mentais. Como é que você lidar com essa energia? É por isso que eu gravei um vídeo aqui que a maioria das pessoas não se dão bem com essa energia, essa pulsão sexual, pessoal. Se você for fazer uma pesquisa aí, você vê que todo mundo tem problemas sexuais, problemas mentais de como vou colocar essa energia. A energia está aí, mas como é que ela vai direcionar essa energia? Entende? É por isso que tem que haver um trabalho consciencial, pessoal. Para você aumentar o nível consciencial e você ter possibilidade de direcionar essa energia para a positividade. Entende? Não é o que acontece com a mente que já está cauterizada, como os psicopatas, os. Como é que eu falei? Os narcisistas, né? Essas pessoas já estão com a mente cauterizada. Então, essas pessoas, ela já tem esse problema da mente lá, a consciência. Então, ela sempre vai direcionar essa energia dela para isso. Então, é por isso que você não pode soltar, deixar uma pessoa dessa aí livre, porque ela vai direcionar essa energia, vai usar todo o conhecimento, toda para direcionar a energia para uma agressividade, né? Um impulso de agressividade sexual que vai ser destrutivo tanto para ela quanto para outra pessoa. Entende, pessoal? Então, aí por que ele fala isso? Ele fala porque o libido, né, que é a pulsão sexual, está ligado à pulsão de agressividade. Então, toda a nossa pulsão está porque é uma energia bem forte, pessoal. Então, é a energia que nos impulsiona, que dá vida também, sabe? Dá energia, dá tesão. Entende? É por isso que tem muita gente que fala assim, eu tô com tesão na vida, sabe? Você ter aquele tesão pela vida, ter aquela paixão de estar. Então, tá falando que você tá colocando essa energia libidinal, essa pulsão, né? Pulsão sexual naquilo. Então, quando você falou, estou com tesão na vida, estou com tesão de fazer aquilo, de fazer aquela. Então, você está colocando essa pulsão, porque essa pulsão é agressividade mesmo, né? Aí ele fala: assim o ego pode agir bloqueando ações irracionais, imorais ou inaceitáveis do inconsciente, que é conhecida como anticartase, né? É atuar bloqueando e suprimindo a cartase. Então, pessoal, tem algumas coisas que vêm lá do inconsciente que são bloqueadas, porque não dá para colocar aqui na nossa realidade, pessoal.
é bagaceira, sabe? É irracional, imoral, inaceitável, né? Que vem do inconsciente. Então, são bloqueados. Mas o que? A gente tem que saber direcionar, pegar essa energia. Então, pessoal, é por isso que isso tem a ver com a, como é que se diz? A espiritualidade, porque tem a ver com porque aí é o trabalhar das energias, você tem que direcionar essa energia para uma coisa positiva. Algumas coisas são bloqueadas, porque é bagaceira que você não pode colocar aqui, que é conhecido como anticartase. Então, quando acontece isso, é uma energia de anticartase, né? O ego vai bloquear isso, né? Ele vai bloquear porque é uma coisa que pode ser destrutível. Então, se um psicopata, um narcisista, ele não tem ele não bloqueia isso, ele coloca toda essa energia para fora. Entende? Porque ele quer buscar aquela gratificação. Ele coloca tudo, mesmo que venha a ser uma coisa que vai ser imoral, inaceitável, uma coisa totalmente aqui na sociedade, ele coloca. Entende? É por isso que se o ego está funcionando, ele vai ter que fazer esse anticartase, que é bloquear ou suprimir essa energia, essa cartase. Entende? Não vai ser toda. Então, o ego vai fazer isso. Aí você, aquela outra energia que você direciona para a positividade. Entende, pessoal? É por isso que o que Freud falou tem a ver com a espiritualidade, pessoal. Porque isso tem a ver com a gente. Eu vou mostrar aqui na Bíblia, você vai ver agora por que que tem a ver que a gente precisa equilibrar essas energias, né? Aí, por que eu coloquei a pergunta, por que temos que direcionar essa energia? Por quê? Porque senão ela pode ser algo destrutivo para a nossa consciência. Vai destruir a nossa vida aqui. A gente não pode colocar essa pulsão, essa energia totalmente instintiva aqui como algo negativo, entendeu, pessoal? A gente tem que direcionar para a positividade essa energia. Não é que a gente vai tirar, bloquear essas coisas, porque se você fica sem essa energia, você pode cair em uma depressão. Então, pessoas que estão assim deprimidas, sem nenhuma vontade na vida, é que essa energia está bloqueada. Entende? Ele precisa liberar essa energia, mas ele tem que direcionar para algo positivo. Ele bloqueou porque é algo que na sociedade não vai aceitar, então o ego dele bloqueou, aí o que é que acontece? Ele fica aquilo e aí vai trazendo desânimo, ele vai caindo em depressão. Uma pessoa que não tenho ânimo para nada. Então, é uma pessoa que vai ficando com essa energia bloqueada. Entende? E não pode bloquear. Assim. Você tem que usar ela para a positividade, não usar para a negatividade. Porque falta o conhecimento de elaborar essa energia. Aí, quando falta o conhecimento, o que é que acontece? O ego bloqueia, amigo. Não, isso aí não pode, senão, entende? Então, às vezes, com a religião, às vezes, muita coisa faz você bloquear essas coisas. Tá certo, pessoal? Agora, será que a Bíblia fala sobre essa energia, sobre essa cartaz? Como é que a gente tem que direcionar essa energia? A Bíblia fala sobre isso, pessoal? Fala. Aqui, Efésios 5, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Versículo 4.
não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejo imorais, que são inconvenientes, mas, em vez disso, ação de graça. Versículo 5. Porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Entende, pessoal? Você entende aqui que o apóstolo Paulo está falando? Então, ele está falando para você não direcionar essa energia, né? Para o quê? Não haver nem sequer menção. Então, não passe pela sua cabeça, não direcione, porque através do pensamento, você viu que é o processo mentais para a imoralidade sexual, né? Nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Então, desejo, cobiça, né? Pois essas coisas não são próprias para o santo. Você não pode estar com a sua consciência elevada pensando em direcionar essa energia, pessoal. Então, ele disse no 4, não haja obscenidade, não direcione essa energia para a obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas em vez disso, ele disse, mas em vez disso, direcione essa energia para a ação de graça, para a positividade, para fazer o bem. Entende? Então, ele está mandando você direcionar essa energia, porque ele diz aqui no 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas ou gracejos imorais. Então, pessoal, quando uma pessoa fica... rapaz, eu vi tanto aí nas redes sociais lives e podcast, né? Que era só para falar dessas imoralidades, sabe? Você fica naquele pensamento só pensando nisso. Entende? Você ali tá o quê? Tá direcionando aquela energia. Então, às vezes a pessoa ela não vai fazer o ato, né, físico, mas ela vai, aquela energia vem, ela vai colocar como verbalogia. Então significa o quê? Essa verbalogia, ela vai colocar essa energia, essa cartaz como verbalogia, que é o quê? Que é essa, vai colocar como obsceno, conversas tolas, gracejos imorais, né? Inconveniente, entende? Vai ficar falando coisa. É por isso que as músicas agora, os compositores, pessoal, estão contaminados por isso, por esses podcasts, por isso que eles estão fazendo música segundo isso. Você vê como é as músicas aí? Ai, desce, passa a mão. Ai, meu Deus, eu rebolo até o chão. Você não vê? Por quê? Porque o mental dele está direcionando aquela energia para isso. Ele está pegando aquela energia e lançando para essas coisas. Talvez ele não esteja fazendo o ato, mas ele está verbalizando. Porque ele verbalizando, ele tem uma gratificação em estar falando aqui. Entende? Ah, desce até o chão. Oh, eu vou botar. Nossa, pessoal, que música é essa? Entende? Então, essas pessoas estão direcionando essa energia para essa verbalogia. E é o qual o apóstolo Paulo fala para que você não tenha essas obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, né? Porque ele disse antes, em vez disso, em ação de graça. Então, antes você pegue e direcione essa energia, essa cartaz, essa energia, essa pulsão, para ação de graça, para coisa positiva, né? Ele diz, por quê? Por que a gente tem que direcionar para coisa? Ele diz, porque vocês podem estar certo disso. Ele fala, porque você pode estar certo disso. Nenhum imoral,
Então, está causando imoralidade. Nem puro, nem ganancioso. Então, às vezes pessoas colocam a energia tanto para ganância de qualquer coisa. Você entende agora porque os pastores estão nessa? Estão tudo ganancioso. Tanto os pastores como o líder de qualquer outro grupo aí, até os espiritualistas, eu vi, é uma gananciosidade. Então, está direcionando essa energia, que é o quê? Que é idólatra. Então, ele está se tornando uma pessoa idólatra. Por que idólatra, pessoal? Porque ele não está direcionando a energia para a positividade. Entende? Não, ele fala que é idólatra. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, essas pessoas não estão conectadas no reino de Deus com a espiritualidade. Elas não estão, quando ela está direcionando a energia para essas coisas, né? Cobiça, impureza, imoralidade sexual, obscenidade, conversas e gracejos imorais, né? Palavras inconvenientes, né? Essas pessoas não estão conectadas no reino de Deus. Ela não está, porque ela está o quê? Em idólatra, ela está em idolatria. Ela está direcionando, reverenciando a energia para aquilo. Por isso que essas pessoas sentem prazer com essas músicas, em estar falando coisa, né? Um bocado de coisa nesses podcasts, fica ali falando, dando risada, sabe? Elas estão assim, pessoal. Entende? Então, não estão, não tá fora da conexão do reino de Deus, porque o reino de Deus é a sua consciência que vai entrar nesse reino. Então, se sua consciência está iludida dessas coisas, você está fora. Aí o que é que ele fala mais aqui, a Bíblia? Romanos 12, versículo 1. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Entende, pessoal? Vamos entender aqui o que é que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Então, a gente não tem só um corpo. Entende? Não só esse corpo. Então, ele está falando que apresente seu corpo, todos esses corpos, equilibrado, né? É você trabalhar as energias de todo, tanto o corpo mental, físico, o corpo espiritual, né? Foi por isso que a irmã, quando ela viu saiu os 3 corpos espirituais do corpo físico dela. Então, porque existem outros corpos que tem que estar equilibrado, né? Que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Que é que esses corpos têm que estar equilibrados no vosso culto racional. Então, eles têm que estar na direção da sua consciência. Você está fazendo aquilo racionalmente, está direcionando aquelas energias. Esse é o culto racional. Entende? Esse é o controle lá do sacrifício das energias do seu corpo. Então, quando você faz isso, esse é um sacrifício santo e agradável a Deus, quando você está controlando essas energias, né?
que é o vosso culto racional. Então, a sua racionalidade está em funcionamento. Então, você está fazendo o culto a Deus. Ele não está falando em culto aqui de igreja, pessoal. Não é culto de igreja, não é esse culto, não. Entende? Por que ele está mandando fazer? Porque ele... E não ser conformado com este mundo. Então, você, o pensamento, as coisas, a concupiscência desse mundo não tem que estar na sua consciência. Mas ele diz, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei. Quem que vai experimentar? Sua consciência. Qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vai experimentar quando você usar essas energias em benefício positivo. Então vai ser uma coisa positiva para você. Entende? Às vezes, se você vai direcionar essa energia para coisa negativa, não vai ser coisa positiva. Então, esse transformar é você transformar, você não deixar ser levado pelo mundo, o mundo que ele fala, o mundo ego. Entende? É a concupiscência dos olhos, das coisas do ego. Você não deixar ser levado, você transforma isso. Transforma em quê? Você direciona essa energia, pela renovação do seu entendimento, você direciona para que você experimente essa energia, né? Boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que ele está falando, pessoal. Ele não está falando de culto de igreja aqui, como eu vi os pastores falar, o vosso culto racional, você tem que vir fazer o culto da igreja racional. Não é isso! Porque não tem uma visão espiritual da Bíblia, aí não entende o que o apóstolo Paulo está falando. Entende? E ele tem que o quê? Controlar as energias dos corpos, porque isso é um sacrifício santo e agradável a Deus. Quando você está equilibrando a sua energia, você está fazendo as práticas, a meditação, você tá controlando as suas energias, você está, entende? Então, mentalmente, você está acalmando a sua mente, então, o seu corpo mental, então, você está colocando os vossos corpos em equilíbrio. Então, isso que é apresentar o seu corpo a Deus como um sacrifício. Entende? Aí quando sua consciência entrar em conexão com esse Deus, vai ser o vosso culto racional. Entende? Não tem nada a ver com isso lá que está falando. As pessoas não entendem. Aí o que é que ele fala mais aqui na Bíblia? João 8,34. Vamos ler aqui. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 35, ora, o servo não fica para sempre na casa, para sempre em casa. O filho fica para sempre. 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, pessoal, esse é o versículo também que muitos pastores não entendem o que Jesus está falando. O que é que ele está falando? Ele estava falando para os fariseus, não foi? Em verdade, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que é que ele está falando que esse é pecado, pessoal? É você errar o caminho. Entende? De volta para casa. Esse é o pecado. E quando é que você erra o caminho? É quando você está sendo dominado pelas energias do ego, que é o pecado. Entende que está fazendo com que com as coisas do mundo você fique atrelado aqui, a sua consciência fique enganada aqui. Foi por isso que eu falei da roda de Sansara. Então, se você fica aqui iludido, essas energias, buscando essas coisas, você está em pecado, porque você está errando o caminho. Quando é que você entra no caminho? Quando você equilibra essas energias para que você se torne um filho. Entende?
E aí você está no caminho para voltar para casa, o qual Cristo é esse caminho. Entende? Então, por isso que eu falei da roda de Sansara ontem, você tem que sair. Então, Cristo veio libertar, ele disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele libertar quem? Libertar a sua consciência dessa escravidão, dessa ilusão, desse pecado, que é que você está, sua consciência está atrelada a direcionar essas energias do ego. Aqui você está enganado. Então, ele veio tirar a sua consciência disso. Entende? Foi isso que ele estava falando para os sacerdotes lá, os fariseus. Porque eles eram religiosos. Mas significa que ele era filho de Deus? Ele já tinha lá para entrar na casa de Deus? Cristo falou não. Porque aí foi por isso que eles pegaram preda para atirar em Cristo, porque está dizendo que ele tinha pecado. Né? E ele não estava entendendo qual era esse pecado. Ele diz, ora, o servo não fica para sempre em casa. Na casa de Deus, né? O filho fica para sempre. Aí ele diz, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se ele libertar sua consciência, colocar um caminho para você seguir, não para você direcionar suas energias, não direcionar as energias para o erro, você vai estar sendo dominado pelo ego. Você vai estar sendo dominado pelo pecado. E você vai estar errando o caminho de volta para casa. Quando você fica preso no ego, você vai estar errando o caminho. Entende, pessoal? Ele está falando dessa energia. Entende? Não interessa se você é religioso, se você não é religioso. Você pode ser religioso quanto tempo você... Se você não está trabalhando essa energia e não está conectado com Cristo, libertar verdadeiramente, não está na direção, no caminho do meio, você verdadeiramente não... você não está livre. Porque ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Então, você está livre. Quem é que está livre? A sua consciência. Entende por que a libertação, a salvação é para a consciência pessoal? Entende? Então, o que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ante com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Você entende, pessoal? Então, ele está falando aqui, não veio tentação sobre vós, senão humana. Então, ele está falando que essa tentação, essa desenergia é humana. Não vê nenhuma. Mas ele diz, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, antes com a tentação, né? Você vai estar sendo tentado, essas energias vai estar... também dará o escape para que possais suportar. Então ele vai dar você tem que fazer isso, ó. Você tem que, para você não deixar essa energia de dominar. Você não tem que deixar o ego dominar. Então, ele está falando com quem aqui? Está falando com a sua consciência. Ele está falando falando com a sua consciência que as tentações que você tem é humana. É humana aí do seu corpo. É as energias que você tem que equilibrar. Então ele está falando aqui com a sua consciência. Mas fiel é Deus, ele está dizendo, que não deixará tentar acima do que podeis. Ele vai dar o escape. Então, apóstolo Paulo está falando lá para os Coríntios, ele vai dar o escape aí à sua consciência. Então, o escape da consciência, para que sua consciência saiba manipular essa energia. Porque a tentação é humana. Então, vem do
do corpo, vem do instinto humano. Entende, pessoal? Você entende agora do que ele está falando? Aí, o que é que ele fala mais aqui? 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, é por isso que ele está falando isso, pessoal. Porque tudo que há no mundo, né, é concupiscência da carne. Você vai estar até lá, é por isso que a gente tem que se libertar. Agora, nossa, mas como a gente vai libertar e a gente está aqui ainda no corpo? Como é isso? Por isso que ele fala que tem que andar no caminho do meio, tem que andar em equilíbrio. Você não vai, essas energias, você não vai, eu vou agora bloquear, eu não vou sentir mais nada. Não é assim. Você vai ter que trabalhar, manipular essas energias. Entende? Você vai crescer a sua consciência para você saber manipular essas energias. Você vai viver no mundo, mas você não vai ter concupiscência, você não vai ficar preso ao desejo da carne e nem vai ficar preso ao desejo, porque concupiscência é desejo, né? Dos olhos. Ai, do que vê, ai meu Deus, eu quero ter muito dinheiro. Ai, né? Por quê? E a soberba da vida, isso dá um orgulho, vai uma soberba da sua vida. Não é do Pai. Então, se você está assim, não é do Pai, mas é do mundo. Então, é do seu ego. Você está preso aqui no ego, está desejando as coisas desse mundo, está preso às coisas. Quem é que está preso? Ele está falando para quem? Para a sua consciência. É por isso que ele está falando para a sua consciência estar presa aí. Você tem que libertar. É por isso que ele disse: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele vai libertar quem? Vai libertar a sua consciência desse engano do mundo, desse seu desejo, dessas suas coisas. Então, aí você vai equilibrar. Não é que essas energias não vai estar mais com você, pessoal. É como alguns irmãos falam: aceitei Jesus, o pecado sai. Não, não é assim. Vai estar com você, mas você vai ter que ter um trabalho diário para equilibrar essas energias, entende? E você vai ter consciência agora de que tudo que no mundo aí é concupiscência da carne, não vai levar a sua consciência a nada. É concupiscência dos olhos, é desejo dos olhos. E é a soberba da vida, não vem do Pai. Então, se você está nessa direção, você não está na direção do Pai. Você está, ele fala, mais do mundo. Então, você está na direção do mundo. Então, se você está pegando a direção do mundo, você está em quê? Você está em pecado. E quando você está em pecado, você está o quê? Está errando o caminho de volta para casa. Foi por isso que Cristo falou lá. Foi por isso que Cristo falou. Cristo falou, o servo não fica sempre na casa. Ele não vai ficar sempre na casa. Mas o filho fica sempre na casa. Então, você tem que se tornar filho. Como é que você se torna filho? Você andando nesse caminho do meio. Você entrando na presença de Deus. Entende? Equilibrando as energias, que é o vosso culto racional. Você agindo com racionalidade. Então, você precisa levar a consciência para ter conhecimento dessas coisas, para que você trabalhe isso todo dia. Foi por isso que eu falei com a irmã, não, é todo dia, irmã, não tem para onde correr. Enquanto a gente tiver nessa realidade, tiver esse corpo, é todo dia, não tem para onde correr. A espiritualidade está em tudo, a gente tem que agir
tudo com espiritualidade. Não tem para onde correr, pessoal. Não tem. Você tem que entrar no caminho. Se você fica na concupiscência, no desejo da carne, no desejo dos olhos, você está errando o caminho. Você está no desejo do mundo. Não vem do Pai. Então, não é um caminho que vem do Pai. Você está pegando o caminho do ego aí, o caminho dos seus desejos. Mas se você sai desse caminho, vai para o caminho do meio, você como é que se diz? Você entra no caminho que Cristo falou. Então você vai ser liberto. Verdadeiramente a sua consciência vai ser livre disso. Entende, pessoal? Entende agora que não existe a cartaz, existe as energias que a gente precisa trabalhar? E é o que o apóstolo Paulo fala, a concupiscência dos olhos, da carne, que ele manda você se livrar tudo aqui, obscenidade, palavras e gracejos imorais, imoralidades sexuais, impureza, cobiça. Então é por isso que ele manda você de tirar a sua mente de direcionamento dessas coisas para direcionar a energia para o quê? Para a ação de graça, ser agradecido, fazer coisa boa, para a positividade. Foi o que falou lá sobre a cartaz. Entende agora? Entende que tem a ver com a espiritualidade que a gente está fazendo? Então, tem que tirar toda essa... Tem que direcionar a energia, tem que trabalhar. Entende? E a gente trabalhando na espiritualidade, a gente é que faz isso. Trabalhando todo dia, aumentando o conhecimento consciencial disso. Entende que a gente é uma consciência, não é esse corpo. Essas coisas tudo aqui é ilusão do mundo, né? Você, a sua consciência tem que estar consciente disso. Você vai usar as coisas aqui, mas não vai se apegar a essas coisas. Porque você tem que voltar para lugares altos, para a casa do Pai. Entende agora? Entende o que é essa cartaz? O que é essa energia libidinal que está na gente, que incomoda a gente? Você tem que direcionar, pessoal, a sua energia para fazer o bem, não fazer o mal. Entende? Mas no mundo agora existem várias mentes cauterizadas, como os psicopatas e os narcisistas, que estão colocando aí essas energias aí, né? E eles vão receber a punição. Não tem como fugir disso, né? Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Agradecer vocês pela visualização aí do vídeo que eu gravei sobre roda de Sansara. Precisamos sair dessa roda de Sansara, né, pessoal? Então, precisamos trabalhar a nossa espiritualidade, né? A espiritualidade está em tudo, pessoal. Está em tudo. Por isso que eu pego várias coisas que aqui é da psicanálise, estou usando aqui como algo espiritual para a gente. Elevar a nossa consciência. Entende? Mas o quê? E por isso que ninguém faz isso. Por que eu faço isso? Porque eu já estudei sobre isso, tenho conhecimento da Bíblia, tenho conhecimento espiritual, então eu posso transitar com essas informações, entende? Para a gente tirar a essência, para a gente crescer consciencialmente. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir que a gente esteja ainda nessa realidade. Até a próxima. Tchau!